Não faz muito tempo eu vi na TV, e vocês também devem ter visto, um empresário que agrediu uma moça na academia, porque, segundo ela simplesmente não aceitou o convite para sair com ele. E posteriormente surgiram várias acusações contra esse empresário, inclusive de estupro. Então a pergunta é: o que acontece que certas pessoas não aceitam ser contrariadas, que não sabem lidar com a rejeição? A onipotência, ou seja, o estado em que alguém se sente autorizado a realizar instantaneamente tudo aquilo que ele deseja, está intimamente ligado com a falta de limites e com a ideia de que os limites, as renúncias, devem ser aplicadas somente para os outros, não para ele. Ter plena consciência de que se é limitado é muito dolorido para nós, porque temos que admitir que somos faltantes, que não somos perfeitos, que não possuímos aquilo que é a causa do desejo para todas as outras pessoas. Para algumas, talvez, mas não para todas as outras. Que não podemos fazer tudo o que desejamos, que nossos pleitos muitas e muitas vezes não serão atendidos. Mas esse estado de perfeição já existiu uma vez na nossa vida. Conforme Freud nos diz neste texto da introdução ao narcisismo, os pais são levados a atribuir à criança, quando ela nasce, todas as perfeições, que um observador neutro nelas não encontraria, e a ocultar e esquecer todos os defeitos. As coisas devem ser melhores para a criança do que foram para seus pais. Necessidades, renúncias à fruição, restrição da própria vontade não devem vigorar para a criança. Tanto as leis da natureza como as da sociedade serão revogadas para ela. Então Freud chama a criança nesta fase da vida de His Majesty, the Baby, Sua Majestade, o bebê. E a criança nesta fase de dependência absoluta dos pais pode tudo. É onipotente, é ilimitada, é como se fosse um Deus. Porém, esse tratamento dispensado pelos pais nos primeiros tempos de vida da criança, que Freud denominou de narcisismo primário, é imprescindível. É o que vai fazer a criança sentir que tem valor, que é desejada, que valeu a pena ter vindo ao mundo. Contudo, o tempo vai passando e, se tudo correr bem, os pais vão instalando os diques na criança. Os diques, por exemplo, da piedade, do nojo, da oportunidade, da vergonha. Os pais começam a fazer exigências. Não pode isso, agora não, você já está meio grandinho para isso, que feio. E isso tudo vai acarretando uma quebra na onipotência, nesse narcisismo que representava um eu que era ideal. Esse processo é fundamental para a vida em sociedade, porque na medida em que nos barra diante das vontades diferentes dos outros, também os outros, em tese, estão sujeitos a respeitar as nossas objeções em relação a eles. Ou seja, ao mesmo tempo que nos obrigamos a renunciar certos impulsos, temos a garantia que os outros também vão renunciar, sob pena de medidas estatais, inclusive. E o que então causa a falta de limites é justamente a ausência da implantação daqueles diques, ou quando são implantados de forma frouxa,
E isso às vezes tem sido justificado pelos pais pelo temor de repetir a relação que tiveram com seus próprios pais, o receio de serem autoritários como seus pais foram. Os fazem pender muitas vezes mais para o lado da complacência, com o medo de traumatizar o filho, então acabam oferecendo poucos limites. Também os limites frouxos podem decorrer do fato que os pais da atualidade ficam muito tempo fora de casa em razão do trabalho. E por isso sentem-se culpados e acabam fazendo, se não todas, mas a maioria das vontades do filho. Em outras palavras, acabam mimando a criança, alcançando tudo na mão dela, se tornam mais permissivos, corrigem menos, discussões são evitadas, tornando o filho novamente sua majestade, em suma, como tentativa de compensar o longo tempo de ausência, dá-se tudo, aceita-se tudo, ou seja, excesso de gratificação pulsional. Antes de prosseguir, eu gostaria de convidá-los a inscreverem-se no canal, é gratuito, e podem também acionar o sininho para serem avisados a cada nova publicação. Então, quando os pais fazem tudo pelo filho, quando os pais substituem as iniciativas e o comportamento das crianças pelos seus, quando dizem o que ela tem que fazer para que elas não se estressem com nada, acabam impedindo o desenvolvimento da criatividade da criança, impedindo que ela aprenda alguma coisa, dificultando a aquisição da subjetividade da personalidade própria e acabam mantendo a criança em total dependência, incapaz de fazer muitas coisas. No final, os pais podem inclusive acabar colhendo raiva dos filhos por não terem deixado eles próprios fazerem suas tentativas, por impedi-los de desenvolver a capacidade de criar algo que pudesse experimentar como próprio, de sentir o prazer de conquistar algo provindo do uso das suas habilidades e da sua inteligência, conforme apregoa Thomas Ogden no livro Os Sujeitos da Psicanálise. Por exemplo, no conto do Lobo Mau, é a própria Chapeuzinho Vermelho que tem a ideia de encher o estômago do lobo com pedras. Se o pai caçador tivesse feito por ela, Chapeuzinho nunca sentiria que efetivamente vencera a sua fraqueza, porque não teria se livrado dele ela própria, ou seja, permaneceria incapaz de aprender, não produziria um pensamento original, seria impedida de desenvolver a capacidade de criar pensamentos, conforme Bettelheim nos diz no livro A Psicanálise dos Contos de Fada. E seguindo o pensamento de Bettelheim, a gente precisa ser entregue à nossa responsabilidade, para perder a inocência de que sempre alguém vai suprir as nossas necessidades. É preciso encontrar os perigos que residem dentro da gente. Gastar em excesso, consumismo, voracidade, destrutividade, para que possamos criar a nossa própria solução e viver uma vida com menos sentimentos de desespero e de desamparo. E não é raro a gente ver pais assumindo a responsabilidade por atos dos filhos, até mesmo os filhos adultos, transgressores, consumidores, legítimos, sacos sem fundo. São autossuficientes para gastar o que não têm, para fazer o que não podem, mas infantis para assumirem sua responsabilidade sobre seus comportamentos. Além disso tudo, se os pais não constituem limites na vida adulta, nas relações familiares, com a esposa, com os filhos, nas relações de amigos, no trabalho, a chance é grande do filhão querer sempre impor a todos o tempo inteiro seus pontos de vista, a sua vontade e as suas opiniões. Deste modo, as interdições são fundamentais, pois impedem a gente de satisfazer os nossos impulsos sem pensar nas consequências que ocasionariam tanto para nós mesmos quanto para os outros. Ou seja,
Sem renúncia, sem interdição, não tem sociedade. É impossível. Então, finalizando, para estabelecer limites, é preciso basicamente duas coisas. Primeiro, existir alguém habilitado a negar prazeres, que seja capaz de dizer: é por te amar que eu digo não, cuidando para que suas intervenções interditórias não sejam contaminadas com o medo de provocar raiva ou rancor da criança, medo de serem considerados ruins ou rígidos. Pois caso essas ações forem negligenciadas, podemos estar criando ferinhas, como dizem o casal Diana e Mário Corso no livro Fadas no Divã. Mas os caminhos para dar limites passam também por zelar pela criatividade da criança, sempre levando em consideração a capacidade dela de manejar, de criar e buscar saídas para suas próprias fraquezas, para suas próprias dificuldades, e assim proporcionando a experiência de ela própria ter resolvido as suas questões. Para finalizar, eu penso que a charge da Mafalda resume bem tudo o que a gente falou até aqui. Chega um vendedor na casa dela e diz: Buenas tardes, Ninha. Está tua mamá? Depende. Qual delas? Como qual? Pero quantas mamás tienes? Uf, una a la que adoro con toda el alma, outra que me persigue com su sopa, outra que me protege, outra que me pega a cada grito. Quem era Mafalda? Bem, um vendedor al que le vendieron eso de que madre hay una solo. Ou seja, faz parte das responsabilidades parentais tanto frustrar quanto satisfazer os impulsos das crianças, na medida que nenhum dos extremos venha a predominar. Bom, se quiserem deixar algum comentário ou fazer alguma sugestão, fiquem à vontade. Por hoje é isso e um grande abraço.